Ela estava trabalhando quando percebeu que sua paciente em coma há mais de 1 ano começou a mexer a mão. Quando viram o que ela escreveu, tiveram que chamar a polícia. Era um dia típico no Hospital Geral da cidade, com o sol brilhando intensamente no céu azul, espalhando uma atmosfera de calma e tranquilidade. O hospital estava surpreendentemente silencioso, algo bastante incomum para um local que costumava ser repleto de atividades constantes. Juliana, uma das enfermeiras, caminhava pelos corredores com uma prancheta em mãos, verificando o estado dos pacientes em coma. Ao chegar no quarto de Lilian, uma mulher de 35 anos que estava em coma há mais de 1 ano, a jovem sorriu suavemente e entrou. A luz do sol adentrava o ambiente atrás das janelas abertas, iluminando o local de forma aconchegante e convidativa. A enfermeira se aproximou da cama dela e, com um tom carinhoso, iniciou uma conversa. E aí, Lily, mais um dia lindo lá fora, né? Como é que você tá hoje? Perguntou, olhando nos olhos fechados de Lilian. E continuou. Você não vai acreditar, mas o hospital tá tão calmo hoje. É raro ver este lugar assim, sem tanta agitação. Eu também acho que pode chover. Já tem algumas nuvens se formando. Enquanto falava, a moça aproveitou o momento para ajustar os lençóis, afofar o travesseiro, garantindo que tudo estivesse bem confortável. A enfermeira também verificou se os equipamentos médicos estavam funcionando corretamente, observando os sinais vitais da mulher no monitor. Sabe, Lily, às vezes eu fico imaginando como seria se você acordasse e pudesse responder a todas as minhas perguntas. Eu adoraria ouvir sua voz. Disse ela com um sorriso triste. Lilian parecia estar em paz, como se estivesse dormindo profundamente. A jovem, em um impulso, pegou sua mão e a segurou por um instante, tentando transmitir seu apoio e carinho silencioso. Quem sabe um dia, né? Refletiu. E voltou a ajeitar as coisas no quarto enquanto observava o céu, já acumulando algumas nuvens cinzentas, encobrindo o sol e ameaçando a tranquilidade do dia. Decidindo que era melhor fechar as janelas antes que começasse a chover, a enfermeira colocou a prancheta em cima da maca da mulher por um breve segundo ao lado de sua mão. Porém, de repente, ouviu o som da prancheta caindo no chão. Surpresa, a moça se virou rapidamente e viu que a mão de Lilian estava tremendo. A cena fez o coração de Juliana acelerar e ela ficou paralisada por alguns segundos, observando aquele milagre. Ela não tinha ideia do que estava acontecendo, pois jamais havia presenciado algo assim antes. Foi então que saiu correndo até a recepção e chamou pelo interfone o médico responsável para avaliar a situação. Dr. Ricardo, por favor, venha até o quarto da Lilian. Aconteceu algo muito estranho, disse ofegante e ansiosa. Enquanto aguardava o doutor, a enfermeira continuou observando a mão da mulher, pensando nas possíveis razões por trás daquele fenômeno. E quando Ricardo chegou, também ficou boquiaberto. Vamos realizar alguns exames para entender o que está acontecendo, afirmou ele, inquieto. Naquele momento, o clima tranquilo e calmo do hospital se transformou em preocupação e apreensão. A fofoca de que a mulher em coma estava reagindo chegou rapidamente aos ouvidos de todos os funcionários e um rebuliço se formou ali. Depois daquele episódio, a equipe médica decidiu realizar uma bateria de exames para compreender a situação. Começaram pelos exames de imagem, como a ressonância magnética e tomografia computadorizada, além de eletroencefalograma e exames de sangue. Juliana acompanhou atentamente todo o processo, preocupada com o bem-estar dela. Doutor, o que pode estar acontecendo com Lilian? Será que ela está tentando se comunicar conosco? Perguntou a enfermeira ansiosa. Juliana, neste momento, não podemos tirar conclusões precipitadas. Os exames nos ajudarão a entender melhor a situação, principalmente por ser algo bem incomum. Respondeu o homem, tentando manter a calma.
Durante as análises, Lillian apresentava sinais intrigantes de atividade cerebral. Embora houvesse indícios de reação, os sinais eram difíceis de captar e interpretar. Os padrões de suas sinapses eram atípicos, como se fossem extremamente fracos ou oscilantes. Aquela situação se tornou um desafio para os médicos. Enquanto a equipe examinava os resultados, mais uma coisa inesperada aconteceu. A enfermeira percebeu que o rosto da mulher parecia mudar de expressão, como se estivesse tentando sorrir ou franzir a testa. Isso era algo incrível e instigante. Eles ficaram sem reação ao ver as mudanças sutis nos movimentos faciais dela. Afinal, era algo totalmente inesperado para alguém em coma. Dr. Ricardo, você tá vendo isso? Com certeza tem algo acontecendo aqui. Falou Juliana, espantada. Isso é incrível, mas eu não entendo. Os exames dela não condizem. Ela não deveria poder fazer nenhuma dessas coisas, de acordo com os resultados. A atividade cerebral dela é minúscula, não faz nenhum sentido. Comentou ele, totalmente incrédulo. A equipe médica observou atentamente o rosto de Lillian, buscando alguma explicação para o que estavam testemunhando. As mudanças em sua fisionomia eram sutis, porém indiscutíveis, e pareciam ocorrer em resposta a algum estímulo externo. Eles só não sabiam o que. E se ela consegue nos ouvir? Questionou a moça. Não. Isso seria impossível. Os exames não mostram que ela estava consciente. Doutor, por favor. Ela o interrompeu. Estamos vendo que os resultados dão uma coisa, mas ela faz claramente outra. Então, diante disso, não acho que devemos nos apegar tanto aos exames. Vamos tentar falar com ela. E exatamente nesse momento, o rosto da mulher em coma mexeu só um pouco o canto da boca, como se tivesse tentado sorrir, o que deixou o homem impressionado. Isso é realmente incrível e inacreditável. Ok, vamos tentar conversar com ela e ver se conseguimos identificar alguma relação entre as mudanças de expressão e as tentativas de comunicação, sugeriu o Dr. Ricardo, tentando manter a calma e o profissionalismo diante do acontecimento incomum. Juliana, então, se aproximou da cama dela e começou a fazer perguntas simples, como: Lillian, você pode ouvir minha voz? E se você está entendendo o que estou dizendo, tente sorrir. E, para surpresa de todos, Lillian parecia reagir às perguntas, alterando sua expressão facial de maneira pouco perceptível. A equipe médica ficou atônita com as descobertas e passou a investigar ainda mais a fundo o caso daquela mulher. Além da fisionomia e do movimento de sua mão, eles buscaram outros sinais de comunicação ou resposta que pudessem comprovar que ela estava consciente. Essa sequência de eventos intrigantes alimentou ainda mais a determinação de toda a equipe para desvendar o mistério e ajudá-la a se recuperar. Assim, passaram vários dias desde que os eventos inexplicáveis começaram a acontecer. Ricardo estava chocado com o caso, especialmente porque os exames continuavam mostrando resultados como se ela não estivesse reagindo a nada, apesar de que tudo o que ela fazia sugeria o contrário. A enfermeira continuava visitando a paciente todos os dias e conversava como sempre fez, já que a mulher não tinha família. A história de Lillian era um mistério, na verdade. Ninguém sabia o paradeiro dela antes de ser encontrada naquela noite trágica. Ela estava no meio de uma estrada deserta, toda machucada e ensanguentada. Max, um motorista que passava por lá, e a encontrou e a levou às pressas para o hospital. Era uma noite fria e chuvosa. O vento soprava com força, fazendo com que as árvores balançassem e as folhas voassem pelo ar. A escuridão da estrada era cortada apenas pelos faróis do carro do rapaz. Ele nunca imaginaria que naquela noite encontraria uma mulher em tal situação, desamparada e à beira da morte. Quando chegaram ao hospital, ela estava com um vestido rasgado e sujo e um adesivo colado nele com o nome Lillian escrito. A equipe médica presumiu que fosse o nome dela e começou a chamá-la assim. Desde aquele dia,
Ela já se encontrava em coma e nunca acordou. Ninguém a procurou e já havia se passado mais de 1 ano e ela estava naquele hospital. A vida da mulher era solitária e silenciosa, mas a presença de Juliana trazia um pouco de conforto e companhia. A moça se perguntava sobre o passado dela, quem ela era, de onde vinha e por que ninguém apareceu para vê-la. Ela imaginava as circunstâncias que levaram Lilian àquele triste estado e desejava poder ajudá-la a se recuperar e descobrir a verdade. Enquanto isso, os médicos continuavam investigando o caso e tentando entender o motivo de suas expressões faciais e movimentos, apesar dos exames mostrarem resultados inconclusivos. A busca por respostas se tornou um desafio pessoal e profissional para todos os envolvidos, especialmente para a enfermeira, que estava cada vez mais determinada a desvendar aquele mistério e, quem sabe, ajudar Lilian a retomar sua vida. Com o passar dos dias, a mulher começou a fechar os dedos lentamente, como se estivesse segurando uma caneta imaginária. A jovem sugeriu colocar uma caneta em sua mão, porém o doutor ainda estava cético. Não sei se é uma boa ideia, Juliana. Podemos estar interpretando errado os movimentos dela. Disse o doutor Ricardo. Melhor continuar apenas observando. No entanto, em um momento em que estava sozinha no quarto da mulher, em coma, Juliana decidiu colocar uma caneta gentilmente entre os dedos da paciente e incentivá-la a escrever. Lilian, tente escrever algo, por favor. Pediu ela, esperançosa. No início, como era de se esperar, apenas alguns rabiscos ininteligíveis saíram no papel. A enfermeira se sentiu meio frustrada, mas não desistiu. Continuou tentando todos os dias, escondida do médico. Até que, enfim, Lilian escreveu algo que pareciam ser números. Em cada folha, um número diferente. Oi, desculpa interromper a sua história, mas eu prometo que vai ser rapidinho. É que a gente tá com um canal novo chamado Os Fabulosos, é um podcast nosso. Isso, nesse podcast a gente conta várias histórias nossas e várias peripécias como um casal empreendedor que a gente é. E por que a gente tá falando assim? Eu não sei, mas é um segredo por enquanto. Então segue a gente no link que tá aqui na descrição desse vídeo pra ficar com a gente nesse canal também. Agora vamos voltar pra nossa história, né? É isso. Não sai daí. Os Fabulosos. Doutor, olhe! A moça mostrou os papéis ao homem, que ficou perplexo e incrédulo, assim como os outros profissionais. O que isso significa? Perguntou ele. Então, decidiram pedir para que a mulher continuasse escrevendo o que ela queria contar. Lilian escreveu mais números, e de repente, uma letra N. Nada fazia sentido. Mais uma vez, ela escreveu mais uma sequência inteira de números e depois outra letra. L. Meu Deus, mas o que está acontecendo? O que você quer dizer com isso, Lilian? O médico estava confuso, até que um dos ajudantes do hospital, que já tinha trabalhado como especialista em tecnologia e geolocalização, observou as anotações e exclamou: Isso parece ser uma coordenada. As letras N e L significam norte e leste, latitude e longitude. E esses números podem ser as coordenadas geográficas de algum lugar. O hospital inteiro ficou ainda mais intrigado e a equipe continuou incentivando Lilian a escrever. Ela completou as coordenadas e, pesquisando na internet, descobriram que apontavam para uma área remota no meio do mato, uns 50 quilômetros dali. Então, em consenso, decidiram que era hora de acionar a polícia, pois o caso estava ficando cada vez mais estranho e desconhecido. Eles explicaram toda a situação aos agentes, desde o coma de Lilian até as coordenadas escritas por ela. Entretanto, algo ainda mais misterioso aconteceu. Antes de enviarem uma unidade para verificar o local, Lilian conseguiu escrever, meio rabiscado, algo que parecia ser a palavra cuidado. A polícia ficou em alerta e enviou uma unidade para investigar a área indicada pelas coordenadas. Quando chegaram lá, não havia nada. Procuraram por horas e nada. E quando já estavam indo embora, um dos oficiais tropeçou em algo no chão. Intrigado, removeu as folhas que estavam ali e ficou descrente ao ver que era uma portinhola,
como se fosse a entrada de um bunker. 2 deles entraram e descobriram uma espécie de clínica abandonada subterrânea. A estrutura antiga e desgastada pelo tempo estava coberta de trepadeiras e musgo. As portas enferrujadas revelaram a desolação do local. A atmosfera ao redor daquele lugar era pesada e sombria. Enquanto avançavam cautelosamente, os policiais relatavam suas descobertas para a central por meio de seus rádios. Tudo aqui parece ter sido abandonado há muito tempo. Estamos encontrando macas e utensílios cirúrgicos espalhados pelo chão, informou um dos homens. Continuem com cuidado. Não sabemos o que podemos encontrar. A central respondeu. Conforme os oficiais caminhavam, encontravam salas vazias e corredores escuros. A poeira cobria o chão e o ar estava impregnado de um cheiro de mofo e decadência. Eles podiam ouvir o eco de seus próprios passos e o som de suas respirações ofegantes. Tudo era muito sombrio. Salas com cadeiras de dentistas enferrujadas, armários com remédios quebrados e materiais pontiagudos que davam medo só de olhar. Um dos policiais comentou pelo rádio. Parece que este lugar foi usado para práticas médicas sinistras. Finalmente chegaram ao fim do bunker. Eles encontraram uma porta com várias trancas e cadeados grossos do lado de fora, o que jamais esperariam encontrar ali. O que é isso? E quando estavam se preparando para arrombar a porta, de repente, um homem surgiu das sombras e lutou contra os policiais. Estamos sob ataque! Suspeito desconhecido! Estamos sob ataque! Gritou um dos agentes pelo rádio. Foi uma luta intensa, porém os policiais conseguiram imobilizar o homem misterioso. A situação no local ficou ainda mais intrigante e todos se perguntavam o que raios tinha por trás daquela porta trancada, que o suspeito não queria que descobrissem. Ele está sob custódia. Vamos prosseguir com a abertura dos cadeados, comunicaram à central. A adrenalina e a tensão se intensificaram e a unidade arrombava os cadeados e trincos com extrema cautela, cientes de que poderiam encontrar algo terrível atrás daquela porta. Eles se preparavam para o desconhecido, mas nada poderia prepará-los para o que estava prestes a ser revelado. Então, com um estrondo, os policiais conseguiram abrir a porta. Era uma sala completamente escura e eles logo ligaram suas lanternas e apontavam suas armas para o que quer que estivesse ali. O que viram foi tão chocante que não tiveram nem reação. As expressões em seus rostos mostravam perplexidade e horror. Meu Deus! Murmurou um deles, sem conseguir completar a frase. Como isso é possível? Questionou o outro com a voz trêmula. No canto da sala, abraçadinhos e tremendo de medo, estavam uma menina adolescente e um garotinho de uns 5 anos. Os homens se aproximaram devagar, tentando tranquilizá-los. Está tudo bem agora. Viemos para ajudar vocês. Os irmãos, ainda traumatizados, olhavam para os policiais com desconfiança, mas permitiam ser resgatados. Eles estavam muito assustados e, ao saírem daquela espécie de calabouço e verem a luz do sol, o menino gritou, tampando seu rostinho e chorando. A irmã o abraçou e falou: Calma, Iago, calma. Isso é só o sol. Lá fora, ficou evidente o quanto eles estavam desnutridos e maltratados. Seus rostos eram pálidos, os olhos fundos e as roupas sujas e rasgadas. O cabelo da menina estava emaranhado e o menino tinha marcas de ferimentos pelo corpo. Os policiais, com o coração apertado, os levaram para o hospital imediatamente, sem terem ideia do que tinha acontecido ali. Eram tantas perguntas. Quem eram aquelas crianças? E aquele homem misterioso? Como foram parar ali? No caminho, os irmãos se agarraram um ao outro como se temessem ser separados a qualquer momento. Os policiais tentavam conversar com eles, porém as palavras eram poucas e os olhares assustados. Ao chegarem no hospital, os médicos e enfermeiros, liderados por Juliana, já os aguardavam. A equipe os acolheu com carinho e cuidado, tentando confortá-los, e iniciaram os primeiros atendimentos. A menina
Com os olhos marejados, olhou para a enfermeira e sussurrou: Obrigada. Obrigada por nos tirar daquele lugar horrível. Juliana, emocionada, apenas sorriu e respondeu: Vamos cuidar de vocês agora. Estão seguros. Enquanto os irmãos eram examinados e tratados, a polícia continuava a investigar o local e o suspeito que havia sido detido. A descoberta dos irmãos apenas aumentava o mistério em torno do caso e deixava claro que havia muito mais a ser desvendado. A enfermeira, agora mais do que nunca, acreditava que Lillian estava tentando ajudar a resolver aquele caso sombrio. Mas como ela sabia de tudo aquilo? E o que mais a mulher em coma poderia revelar? E o que ela tinha a ver com aquela menina e o garotinho? E quando estava levando as crianças para o quarto onde seriam internadas, Juliana passou bem na frente do quarto de Lillian. Foi neste momento que o hospital inteiro parou, quando ouviram o menino gritar: Mamãe! Mamãe! A garota exclamou: Mãe! E se soltando dos médicos, correu para cima da mulher e começou a chorar inconsolavelmente. O garotinho chegou logo em seguida e desceu do colo da enfermeira com toda a dificuldade do mundo, subiu na maca e abraçou a mulher também, com lágrimas escorrendo pelo seu rostinho. Que cena era aquela? Ninguém conseguia acreditar. Resolvendo o mistério, a história começou no momento em que uma mulher e sua filhinha, Luna, que na época tinha 10 anos, estavam passeando no parque quando um homem se aproximou sorrateiramente e agarrou a garotinha. A mãe, desesperada, correu atrás dele, mas acabou sendo levada para uma armadilha. O homem capturou as duas e as prendeu naquele esconderijo na clínica subterrânea, abandonada, onde as maltratava e submetia a moça a todo tipo de abuso. Ela sempre foi feroz e por isso apanhava dele e ficava dias sem receber comida. O que o criminoso não sabia era que ela estava grávida quando foi sequestrada. Iago nasceu dentro daquele calabouço sombrio e nunca tinha visto a luz do sol. Eles ficaram lá por 5 anos presos na total escuridão. Só viam a luz quando o homem abria a porta com uma lamparina. A família sofreu inúmeras torturas e passou por momentos indescritíveis de dor e desespero. Quando o sequestrador percebeu que Luna tinha 15 anos e, crescido, tentou se aproveitar dela, mas a mãe não permitiu e lutou contra ele. Durante a luta, ele a empurrou sem querer para fora da sala e a porta se fechou. O homem começou a persegui-la e a mulher tentou fugir. Ele a machucou muito, mas ela conseguiu despistá-lo e escapar do bunker. Andou cambaleando cerca de 10 quilômetros procurando ajuda, pois queria voltar lá e proteger seus filhos. Mas um carro a atropelou e fugiu da cena. Neste momento, Max, um motorista, a encontrou no meio da estrada e a levou para a cidade mais próxima, a cerca de 50 quilômetros de distância. Aquela mulher foi parar no hospital já em coma e nunca acordou. Entretanto, como estava com um adesivo escrito Lillian no vestido, porque o sequestrador era perturbado e queria que ela fizesse o papel da sua falecida esposa Lillian, acharam que esse era o nome dela. Mas o verdadeiro nome da mulher era Vanessa. Por isso não encontraram informações sobre uma Lillian desaparecida e ninguém veio procurá-la no hospital. No calabouço, mesmo que o homem tentasse fazer algo com Luna, ela era valente como a mãe e lutava com ele. Assim, vendo que não conseguiria nada, ele resolveu desistir de perturbá-la e continuou mantendo-os lá presos, enquanto mantinha sua busca por Lillian. Mas algo inacreditável aconteceu. Era como se a alma de Vanessa não tivesse conseguido partir e ficou ali pelos arredores do hospital, perambulando e tentando avisar sobre seus filhos. Ela sempre observava as pessoas e os pacientes, mas nunca conseguia falar com eles. Era como se seu corpo em coma e sua mente não estivessem mais conectados. Tudo o que ela mais desejava era saber como proteger suas crianças, mas não sabia como. Até que um dia, percebeu que conseguia mexer sua mão e talvez escrever as coordenadas de onde eles estavam, para que alguém pudesse salvá-los. As crianças choravam desconsoladas ao lado da mãe deitada em coma. Estavam todos perplexos. Então,
Vanessa conseguiu esboçar um último leve sorriso, deixando todos ao seu redor chocados. De repente, o monitor cardíaco indicou a temida linha plana, emitindo um longo pi contínuo. Os presentes ficaram ainda mais impressionados e assim compreenderam que a missão daquela mãe estava completa e agora ela poderia partir em paz. Dias depois, conseguiram descobrir que as crianças tinham um pai que passou anos procurando a mulher e a filha. O reencontro foi emocionante e inesquecível. O pai, ao ver seus filhos, os abraçou, chorando sem parar. Luna, agora com 15 anos, apresentou seu irmãozinho Iago ao pai e todos se abraçaram novamente, com lágrimas nos olhos. A emoção era evidente e aquele momento ficaria marcado para sempre em suas vidas. A família, agora reunida, seguiu em frente, enfrentando todos os desafios que a vida lhes apresentaria. Eles sabiam que, apesar da perda da mãe e das dificuldades, a memória e o legado de Vanessa continuariam vivos em seus corações, guiando-os em direção a um futuro mais brilhante e cheio de amor. Ela deixou sua garotinha com o avô apenas por uma tarde. Quando a menina contou o que ele fez com ela, a mãe ficou horrorizada e acionou a polícia imediatamente. Era uma tarde nublada e o vento soprava levemente enquanto Camila e a filhinha Sofia caminhavam de mãos dadas em direção à casa de seu Antônio. A menina olhava curiosa para os portões de ferro que cercavam a propriedade. A mãe, percebendo a apreensão dela, decidiu iniciar uma conversa para tranquilizá-la. Sofia, querida, eu só vou te deixar com o vovô Antônio por algumas horas, tá bom? Eu preciso resolver algumas coisas de trabalho e logo estarei de volta. Tudo bem, mamãe, mas é que eu nunca fiquei com o vovô antes. Falou a garotinha cabisbaixa. Eu sei, meu amor, mas lembra que eu te contei que ele é o pai do papai? Mesmo que a gente não conviva muito com ele, desde que o papai faleceu, ele ainda é nossa família, a única família que temos. Explicou a mulher. Sofia olhou para ela e acenou com a cabeça, tentando demonstrar coragem diante da nova experiência. Ótimo, meu amor. Eu tenho certeza de que vocês vão se dar bem. Aproveite para conhecê-lo melhor e aprender um pouco mais sobre o papai. E lembre-se, estarei sempre a uma ligação de distância, se precisar de alguma coisa. Afirmou Camila, acariciando os cabelos da filha. Tá bom, mamãe. Com um sorriso no rosto, ela abraçou a pequenina, beijou sua testa e tocou a campainha da casa do sogro. Quando ele abriu a porta, Camila até ficou um pouco surpresa com a aparência surrada e a cara fechada dele, mesmo que ele tentasse esboçar um sorriso tímido. E olhando fixamente para a neta, ele disse: Olá, Sofia. Estava ansioso para passar um tempo com você. Vamos nos divertir bastante hoje, prometo. A menininha sorriu timidamente e se despediu da mãe, entrando na casa do avô. Camila acenou para a filha, tentando disfarçar sua preocupação, e foi se afastando, indo de volta até o carro. Mas seu coração estava apertado, pois nunca tinha se separado dela um só minuto sequer. A jovem mãe era uma mulher forte e determinada de 30 anos, com uma história de vida repleta de desafios e superações. Tendo crescido em um orfanato, ela sempre valorizou a importância da família e acreditava no poder do amor para transformar vidas. A moça enfrentou dificuldades financeiras o tempo todo, trabalhando de bico em bico para se sustentar. Aos 24 anos, conheceu Rodrigo, um jovem mecânico dedicado e carinhoso. Os dois se apaixonaram perdidamente e em pouco tempo estavam casados e esperando sua primeira filha, Sofia. Porém, a vida de Camila daria uma reviravolta quando, poucos meses após o nascimento da bebezinha, seu marido morreu tragicamente em um acidente com um dos carros na oficina onde trabalhava. Mesmo recebendo uma indenização pelo acidente, o dinheiro não foi suficiente para garantir o sustento da mãe e da filhinha a longo prazo. Desde então, a jovem se dedicou integralmente à criação e educação de Sofia, desempenhando o papel de mãe e pai ao mesmo tempo. O tempo passou e as duas formaram uma dupla inseparável, enfrentando os desafios da vida juntas e se apoiando mutuamente. A tragédia fortaleceu ainda mais o vínculo entre mãe e filha,
as tornando verdadeiras melhores amigas. Seu Antônio, pai de Rodrigo, era um homem solitário e enigmático, que vivia nos arredores da cidade em uma casa rodeada por um enorme jardim. Após o falecimento do filho, ele se isolou ainda mais, evitando contato com a nora e a neta. Nos primeiros anos após a morte do rapaz, Camila tentou manter contato com o sogro, mas as tentativas de aproximação pareciam sempre esbarrar na dor e no luto que ambos compartilhavam. Por isso, com o tempo, as visitas se tornaram cada vez mais raras, até que a conexão entre as duas famílias praticamente se perdeu. Sofia cresceu ouvindo histórias sobre o pai e, mesmo sem conhecê-lo, sentia um carinho profundo por sua memória. Porém, a figura do avô paterno sempre foi um mistério para a menina. As poucas lembranças que tinha dele era de um homem de aparência séria e distante, que parecia esconder algum segredo em sua casa misteriosa. Então, ele não era a primeira opção da mulher para cuidar de sua garotinha. A jovem não estava muito confortável em deixar sua filha com ele, mas ela precisava urgentemente procurar emprego e havia conseguido finalmente uma entrevista para um trabalho fixo de garçonete. Como não tinha com quem deixá-la, teve que aceitar que o avô era a única opção para cuidar dela por algumas horas. E assim foi. Já na casa do senhor, assim que Sofia se sentou no sofá, um arrepio percorreu pelo seu corpinho. O ambiente parecia estranho, sombrio e sem vida. As paredes eram de um tom escuro e a iluminação fraca, fazendo com que cada canto parecesse esconder algum segredo. A garotinha, com apenas 6 anos, sentiu medo e se encolheu. Antônio, olhando fixamente para a neta, falou com os olhos arregalados e um sorriso meio forçado. Não se preocupe, minha querida. Eu sei que a minha casa pode parecer um pouco diferente do que você está acostumada, mas eu prometo que é um lugar cheio de lugares interessantes. Por exemplo, quer conhecer o meu quarto especial? Falou o homem, pegando a menina pela mão e a levando para o tal quarto. A pequena tentou se esquivar e falou que não, que estava tudo bem ficar ali mesmo. Mas ele continuou a guiando pelo corredor e insistiu com uma voz que soou arrepiante para a pequenina. Venha, menina, vamos nos divertir um pouquinho. Enquanto isso, Camila seguia apressada pelas ruas da cidade, com o coração apertado por ter deixado sua filhinha com seu avô que nem conhecia direito. A preocupação e a ansiedade eram visíveis em seu rosto, a deixando com uma expressão sombria e inquieta. O dia estava nublado e ventava bastante, fazendo com que as folhas secas voassem pelo chão, criando um cenário que parecia refletir o turbilhão de emoções que a jovem mãe sentia. Ela chegou ao local da entrevista, que era um pequeno restaurante com uma atmosfera aconchegante e convidativa. Respirou fundo, tentando se recompor e se concentrar na importante tarefa à sua frente: impressionar. Porém, a preocupação com Sofia continuava a atormentá-la. Ao entrar no estabelecimento, a moça foi recebida pelo gerente, um homem de meia idade com um sorriso amigável e uma postura profissional. Bom dia, você deve ser a Camila. Estávamos esperando por você. Por favor, venha comigo, disse ele. A entrevista começou com perguntas sobre suas habilidades e experiências anteriores, mas a pobre mulher estava com dificuldade em se concentrar nas respostas. Suas mãos tremiam levemente e ela tropeçava nas palavras, incapaz de esconder a insegurança que a dominava. Era como se estivesse tendo um pressentimento ruim, e a angústia parecia ter se infiltrado em cada parte do seu ser. O gerente percebeu sua expressão e perguntou: Parece que você está um pouco nervosa. Está tudo bem? Ela hesitou antes de responder, não querendo se mostrar fraca ou incapaz, mas sabendo que não podia esconder o que estava sentindo, explicou: Desculpe, estou um pouco preocupada hoje. Eu deixei a minha filha com o avô pela primeira vez e estou inquieta por não saber como ela está. O homem assentiu com compreensão e ela pôde ver um brilho de empatia em seus olhos. Eu entendo, afirmou ele. Ser mãe é uma responsabilidade enorme e é normal sentir preocupação, mas ela deve estar bem.
Vamos continuar a entrevista e tentar manter o foco, ok? A entrevista prosseguiu e Camila fez o possível para se atentar às perguntas e responder de forma clara e assertiva. No entanto, a agitação interna continuava a consumi-la, fazendo com que ela pensasse que iria desperdiçar uma oportunidade importante. Assim que acabou a conversa, a jovem agradeceu ao gerente e saiu do restaurante, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. Ela não tinha certeza se havia se saído bem o suficiente para conseguir um emprego. Entretanto, sabia que precisava voltar para sua garotinha com um trabalho garantido. Então, determinada a encontrar um serviço, a mãe passou o resto do dia percorrendo a cidade, distribuindo currículos e procurando oportunidades. O cansaço e o desânimo eram evidentes em cada passo, mas ela não podia se dar ao luxo de desistir. Sua vida era dura mesmo, e a busca incessante por um emprego estável era apenas mais um desafio a ser enfrentado em sua luta diária para sustentar a filha. Os pés doloridos e as olheiras em seu rosto mostravam o quanto aquele dia estava sendo complicado e extenuante. Camila sentia a pressão do tempo passando, pois sabia que cada minuto longe de Sofia aumentava sua inquietação e a deixava mais ansiosa. À medida que a tarde avançava e as sombras se alongavam, ela começou a perder as esperanças de encontrar um trabalho naquele dia. A coitada tinha enfrentado várias entrevistas e entregue inúmeros currículos, mas nada parecia se concretizar. Sua frustração e o desespero se acumulavam, enquanto pensava em como passaria por mais uma noite de incertezas e preocupações. Por fim, com o sol se pondo e as luzes da cidade começando a acender, a jovem decidiu que era hora de voltar para a casa de seu Antônio e buscar sua menininha. Embora o dia tivesse sido duro e aparentemente infrutífero, ela não podia se permitir abater, pois tinha uma criaturinha que dependia dela. O caminho de volta para a casa do sogro foi longo e tortuoso. Camila sentia o peso da ansiedade e da incerteza aumentar em seus ombros. Era como se soubesse que algo estava errado, como se tivesse um pressentimento mesmo. Ela imaginou as várias possibilidades do que poderia ter acontecido com sua filha durante o dia, alimentando o medo e o desconforto que já a dominavam. Por falar na garotinha, ela e o homem estavam saindo do tal quarto secreto, onde haviam passado a tarde inteira juntos. Ele se inclinou para baixo, olhando discretamente nos olhos de Sofia, e falou com um sorriso enigmático. Esse é o nosso segredinho, tá bom? Não pode contar para ninguém. Nesse momento, a mãe bateu na porta e se esforçou para conter a inquietação e os nervos à flor da pele. Ela estava esperando ansiosamente para ver sua menina novamente e saber como havia sido o tempo em que estavam separadas. Então, o senhor abriu a porta e ela pôde ver a pequenina no fundo da sala pegando sua mochilinha. Algo na atmosfera da casa parecia diferente, e a mulher sentiu uma certa confusão ao perceber que sua filha estava bem, mas não pôde deixar de notar o ar de mistério e conspiração entre os dois, o que a fez ficar mais inquieta. Enquanto a menininha se aproximava, seu Antônio se despediu de Sofia, falando baixinho em seu ouvido. Você lembra do que eu disse, Sofia? Não pode contar para ninguém, ok? A garotinha acenou com a cabeça em concordância e o avô se afastou, permitindo que mãe e filha se reunissem. Camila observou a troca de palavras e gestos entre eles com uma crescente preocupação. Ela não sabia exatamente o que havia acontecido durante sua ausência, mas o ar de segredo e a insistência do homem para que a garotinha não compartilhasse algo com ninguém a deixavam insegura e desconfortável. A mãe abraçou Sofia com força, aliviada por vê-la bem, mas ao mesmo tempo inquieta pelo que poderia ter acontecido entre ela e o avô. Essa sensação estava ecoando em sua mente e a atormentando com a dúvida do que exatamente se tratava o tal segredo. Então, a jovem sorriu para o sogro, tentando esconder sua aflição, e disse: Obrigada por cuidar dela hoje. Foi de grande ajuda. Seu Antônio retribuiu o sorriso e, olhando diretamente para a garotinha, respondeu: Não foi nada. Pode trazê-la sempre que precisar.
O olhar que ele lançou para a menina fez com que um arrepio percorresse a espinha de Camila. Elas se despediram e entraram no carro, iniciando o trajeto de volta para casa. Entretanto, no caminho, a mãe tentou puxar conversa com a filha, curiosa para saber o que havia acontecido durante a tarde. "Então, o que você e o vovô fizeram hoje?" perguntou, lançando um olhar preocupado para a filha pelo retrovisor. A menininha hesitou por um momento, evitando o olhar da mãe, e respondeu: "Ah, a gente brincou um pouco." "Brincou? Com o quê?" insistiu ela, sentindo que havia algo que Sofia não queria compartilhar. A pequena mordeu o lábio, parecendo nervosa, e soltou uma frase que fez o coração daquela pobre mulher acelerar. "Ele me mostrou algumas coisas que machucam." O rosto de Camila empalideceu, e ela lutou para manter a calma enquanto dirigia. Aquela declaração soou alarmante e fazendo-a temer o pior. Então, controlando a voz, embora estivesse tremendo por dentro, ela perguntou com cautela: "O que você quer dizer com coisas que machucam, Sofia?" Eu não posso falar, mamãe." A menina se virou para o outro lado e ficou olhando a janela. A moça tentou disfarçar o pânico e suplicou: "Sofia, você precisa me contar tudo, meu amor. O que aconteceu?" "Ele me fez pegar numa coisa", falou a pequenina. "Mas, não, o vovô pediu para eu não falar." "Filha..." Agora a mãe estava surtando por dentro. "Você pode me contar qualquer coisa, meu amor. No que você pegou? E quando ele te fez pegar naquilo?" Eu não gostei, mamãe. Eu fiquei com medo, mas ele estava do meu lado e me disse que era só para eu ver como era." Camila sentiu o coração apertar e já estava com os olhos marejados. "E o que mais aconteceu, filha? Por favor, me conte." A menina balançou a cabeça com lágrimas se formando nos olhinhos. "Eu não posso, mamãe. Ele disse que era nosso segredo e que eu não podia contar para ninguém. Eu prometi, mamãe." Ao ouvir tais palavras, a pobre mãe não conseguiu mais segurar o desespero que crescia dentro dela. O pranto brotou em seu ser e ela soluçava enquanto tentava manter a atenção na estrada. O choro de Camila contagiou Sofia, que também começou a chorar, sem compreender o que havia feito de errado. "Mamãe, eu fiz alguma coisa?" perguntou a menininha entre soluços. "Não, meu amor, você não fez nada de errado. A mamãe só está preocupada com o que aconteceu, tá bom?" respondeu ela, tentando acalmar a filha, embora ela mesma estivesse em pânico. Assim que chegaram em casa, a jovem pegou o telefone e ligou para a polícia. Com a voz tremendo e com lágrimas amargas rolando pelo rosto, falou: "Por favor, vocês precisam me ajudar. Eu deixei minha filha com o avô dela e ela disse que ele fez algo com ela, mas ela não quis me contar o que foi. Ela disse que é um segredo e que ele a fez pegar em algo. Eu não sei o que fazer, eu estou desesperada." Então, após a denúncia ser oficializada, Camila, seguindo as orientações da polícia, encontrou com os agentes no dia seguinte que as acompanhariam até a casa de seu Antônio. Com ordens específicas, a mãe telefonou para o senhor dizendo que precisava deixar a filha com ele novamente por algumas horas. Ele concordou com aquela voz sinistra, fazendo com que a mulher quase chorasse do outro lado da linha. Assim, seguiram para a casa dele. Ela tentou disfarçar seu nervosismo enquanto entregava Sofia ao avô, fingindo que estava tudo bem, e foi saindo. Entretanto, assim que ela se afastou da casa e o homem fechou a porta, os agentes começaram a monitorar o áudio do microfone escondido na blusa da garotinha. O coração de Camila batia forte por ter deixado sua menina ficar sozinha com aquele homem, mas a polícia garantiu que nada aconteceria com ela. A pequena apenas serviria como isca para prendê-lo no flagra. Então, ouvindo a conversa dos dois, que parecia normal até o momento, de repente a mãe quase desmaiou quando o senhor falou: "Vamos para o nosso esconderijo secreto." Ela começou a gritar e implorar que ele resgatasse a filha daquele monstro. A equipe da polícia agiu imediatamente, invadindo a casa em busca do avô e da neta. Camila corria junto, apreensiva e com medo do que poderia encontrar.
Eles entraram na casa com cuidado e sem fazer barulho, para não assustar o possível criminoso, e seguiram o som das vozes até um cômodo fechado. "Pega aqui, Sofia. Isso!" Era o homem falando. Então, foi nesse momento que os agentes arrombaram a porta, e todos ficaram chocados com o que viram. Em vez do cenário sombrio e sórdido, encontraram um laboratório de mecânica bem iluminado, com várias ferramentas e peças espalhadas pelo chão. No centro da sala, o senhor e a menininha estavam trabalhando juntos em uma pequena invenção mecânica. Seu Antônio, assustado, perguntou: "Ah, o que houve? Posso ajudar?" Ninguém entendeu o que estava acontecendo. Os policiais se entreolharam, surpresos, e o interrogaram. "O que está acontecendo aqui?" perguntou um dos agentes com a voz firme. O avô, bem confuso, respondeu: "Estamos trabalhando em um pequeno projeto meu. Mas e vocês? O que estão fazendo na minha casa?" "Camila? É você?" Foi aí que ele viu atrás dos homens. A mãe ficou sem saber o que pensar ou falar. Ao mesmo tempo que estava profundamente aliviada, não sabia o que dizer ao sogro e apenas ficou petrificada. Então, os agentes, percebendo a expressão de espanto da pobre mulher, não querendo constrangê-la, só disseram que tinham recebido uma denúncia anônima e que estavam verificando. "Denúncia? De quê?" "Eu ensino Sofia sobre mecânica em engenhocas", falou o avô. Camila, ainda com o coração acelerado, olhou para Sofia e perguntou: "É verdade, minha filha? É isso que vocês fazem aqui?" A menina assentiu com a cabeça e disse: "Sim, mamãe. Eu estou ajudando o vovô a montar um robô." "Mas você disse que era um segredo", falou a mãe confusa. "Ele disse que era um segredo porque achou que você não iria gostar de me ver pegando nas ferramentas. Elas machucam. Mas o vovô tá sempre do meu lado, me ajudando para eu não me cortar." Acontece que seu Antônio era, na verdade, um inventor talentoso e apaixonado por mecânica e robótica. Ele havia ensinado tudo o que sabia ao seu filho Rodrigo, e os dois compartilhavam um amor profundo por suas criações e descobertas. Quando Rodrigo faleceu, o senhor ficou arrasado e desde então se dedicou a honrar a memória do filho, trabalhando para terminar uma invenção que os dois haviam projetado juntos. Era um robô assistente, capaz de ajudar as pessoas em suas tarefas diárias e trazer alegria aos lares. O projeto tinha um significado especial para o homem e Rodrigo, pois representava a união de suas mentes e corações, além de ser uma forma de ajudar os outros, algo que ambos valorizavam muito. Apesar de ser um gênio na área, seu Antônio sempre foi muito discreto sobre suas habilidades e conhecimentos. Poucas pessoas sabiam de suas invenções e do potencial que suas criações tinham para revolucionar a vida das pessoas. Todos na sala perceberam o grande mal-entendido que havia ocorrido. Camila se aproximou do sogro com os olhos marejados e implorou por desculpas por ter duvidado dele. Ele a abraçou e disse que entendia seus medos e preocupações. Então, a partir desse dia, mãe e filha passaram a visitar o avô com mais frequência, aprendendo sobre suas paixões e compartilhando momentos preciosos em família. A relação entre eles se fortaleceu e Camila passou a ver o senhor como uma figura paternal e um apoio emocional em sua vida. Depois de muitos meses de trabalho árduo e dedicação, a invenção de seu Antônio finalmente ficou pronta. O robô assistente provou ser revolucionário e extremamente útil, chamando a atenção de várias empresas interessadas em seu projeto. Ele decidiu patentear a invenção, garantindo os direitos de sua criação. As vendas dispararam e o senhorzinho se tornou um homem rico. Com a situação financeira estabilizada e o desejo de estar ainda mais próximo de sua neta Sofia e nora Camila, ele convidou ambas para morarem em sua casa. E assim, o avô, mãe e filha viveram como uma verdadeira família, compartilhando momentos de alegria, aprendizado e crescimento. Unidos pelo amor e pela saudade deixada por Rodrigo, eles seguiram em frente, construindo um futuro brilhante e feliz juntos. Ela supostamente engravidou com apenas 10 anos e todos estavam assustados com o seu caso. Mas quando chegou o dia do parto, ninguém podia acreditar no que realmente estava dentro de sua barriga.
Em uma tarde de sábado, no ano de 2022, Lara corria sorridente pelas margens do rio de seu vilarejo. Seus olhos brilhavam com alegria, enquanto sua risada preenchia o ar. O sol dourado refletia na água, criando um ambiente mágico para as crianças brincarem. A natureza em volta parecia vibrar, com árvores frondosas e flores coloridas enfeitando o cenário. Os amigos da garotinha, Pedro e Ana, corriam atrás dela com seus rostos vermelhos e suados, mas felizes e animados. Eles riam e gritavam enquanto se esquivavam de galhos e pedras, disputando uma corrida amigável até a margem do rio. Ao chegarem à beira do riacho, os 3 amigos pararam para recuperar o fôlego, ofegantes e risonhos. Pedro, sempre o mais ousado, desafiou as meninas a entrarem na água com ele. Elas hesitaram por um momento, mas logo o espírito aventureiro e a vontade de se refrescar naquele dia quente as impulsionaram a pular na água. As crianças mergulharam no rio, rindo e gritando de prazer, enquanto a água fria e refrescante os envolvia. Eles nadavam, brincavam de pega-pega e realizavam competições de mergulho enquanto o tempo passava sem que percebessem. Os pássaros cantavam e as folhas das árvores dançavam com brisa suave, testemunhando a felicidade das crianças. Logo que o sol começou a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, as crianças perceberam que era hora de voltar para casa. Despediram-se com abraços e promessas de se encontrarem novamente no dia seguinte para mais aventuras. O vilarejo onde Lara vivia ficava em uma região rural do sudeste, cercado por montanhas e florestas, a alguns quilômetros de uma cidade grande. Era um lugar muito simples, com casas de madeira e telhados de palha, onde as ruas de terra batida rastejavam entre os lares e os pequenos comércios locais. Apesar de sua simplicidade, a vila tinha uma atmosfera calorosa e acolhedora. Os moradores se conheciam pelo nome e cumprimentavam uns aos outros com sorrisos e palavras amigáveis. Lara era uma menina de 10 anos, cheia de energia e alegria, que vivia com seus pais, João e Lúcia. A família era muito unida e se apoiava em todas as situações, compartilhando risadas e momentos felizes. A casa onde moravam era pequena e humilde, mas acolhedora, com um pequeno jardim onde João cultivava legumes e ervas para complementar a alimentação da família. O pai trabalhava como pescador, enquanto Lúcia cuidava da casa e de Lara, ensinando à filha tudo o que sabia sobre a vida, a natureza e a importância da generosidade e compaixão. A menina frequentava a escola local e tinha muitos amigos, com os quais brincava e explorava as belezas do vilarejo e das áreas próximas. Estava tudo indo bem, até que um belo dia, a garotinha e sua família notaram algo estranho. A barriga da menina começou a crescer inexplicavelmente. A princípio, pensaram que poderia ser algo passageiro, como um inchaço devido a uma alimentação inadequada, por exemplo. Mas à medida que os meses passavam, a barriga de Lara continuava a crescer, gerando preocupação em seus pais e nos moradores do vilarejo. Os dois levaram a filha para se consultar com a única médica local, a doutora Silvia, na esperança de descobrir a causa do aumento de sua barriga. A doutora examinou Lara cuidadosamente e, após realizar alguns exames, os quais mandou para uma clínica na cidade grande e recebeu o resultado, informou à família que a menina estava grávida e que faltava menos de 2 meses para o bebê nascer. O quê? Como assim grávida? Os pais não conseguiam acreditar. A notícia foi recebida com choque e preocupação, já que Lara tinha apenas 10 anos e sua gravidez representava riscos para sua saúde e bem-estar. Além disso, isso gerou um grande alvoroço no vilarejo e as pessoas começaram a procurar respostas para essa situação. As autoridades locais foram informadas e decidiram investigar o caso. Obviamente, João se tornou o principal suspeito e foi levado preso para a pequena delegacia do vilarejo, onde ficaria detido temporariamente. A garotinha e sua mãe ficaram apavoradas e suplicaram por piedade. "Não levem meu papai!" gritava e chorava a menininha.
E mesmo com Lara ainda afirmando que seu pai não tinha feito nada de errado, ninguém acreditava, pois achavam que o pescador a tinha obrigado a dizer aquilo. Na cadeia, o pobre homem comeu o pão que o diabo amassou. Os detentos, que eram homens robustos e de aparência ameaçadora, o encaravam friamente e com um tom de ameaça. Eles, já tendo ouvido falar da situação da menininha, o confrontaram revoltados. Então você é um monstro que engravidou a própria filha, hein? Que tipo de pessoa faz isso com uma criança? O pai, mesmo com medo, respondeu com firmeza. Eu não fiz nada disso. Eu amo a minha filha e jamais a machucaria. As pessoas estão me julgando sem saber a verdade. Os presos, rindo sarcasticamente, o empurraram contra a parede e começaram a agredi-lo. Você acha que alguém vai acreditar em você? Canalhas igual a você merecem sofrer. Parem! Eu não fiz nada, eu juro! Gritava o homem, implorando. E eles só cessaram as agressões quando os policiais foram intervir. João, já muito machucado, sentiu uma dor intensa em seu corpo e em seu coração. Se sentiu humilhado e tudo o que queria era ir para sua família. Lúcia, ao saber do ocorrido, correu até a delegacia com lágrimas nos olhos e implorou aos policiais que o soltassem. Por favor, meu marido é um bom homem e um pai amoroso. Ele nunca machucaria a nossa filha. Senhora, até termos plena certeza, não podemos deixar um homem desse solto pelas ruas. As nossas crianças correm perigo. Eu sei que você acredita na inocência do seu marido. E entenda, nós também queremos que tudo não passe de um engano, pois conhecemos o João desde sempre. Mas por via das dúvidas, ele fica aqui, explicou um dos agentes. A pobre esposa saiu de lá aos prantos, coitada. Iria ter que encarar toda aquela situação sozinha. Todos os dias, os moradores, divididos entre a revolta e a dúvida, iam à frente da delegacia e faziam um maior tumulto. O clima de tensão e de desconfiança permanecia. Enquanto isso, a médica, vendo a que pé chegou aquela situação, sugeriu que fosse realizado um exame de DNA para determinar a paternidade do bebê assim que fosse feito o parto. A mãe concordou, esperançosa de que a verdade fosse revelada e que a inocência do marido fosse comprovada. A angústia tomava conta de todos na família. Lara, mesmo sendo uma criança, percebia o sofrimento de seus pais e se sentia culpada por todo o caos que se instalou em suas vidas. A pobrezinha estava confusa e assustada. Lúcia não deixava a filha sair de casa e sempre cuidava dela com muito zelo e atenção. A garotinha se sentia meio presa e confinada, já que nunca mais pôde sair com seus amiguinhos para brincar. Ela não entendia bem o que estava acontecendo e por que a sua barriguinha tinha crescido. Mamãe, tem alguma coisa de errada comigo? Eu tô doente? É por isso que a minha barriga tá tão grandona? Perguntou Lara. Não, claro que não, querida, você tá bem. Só tem algumas coisas mudando no seu corpo e logo você vai estar normal de novo. Lúcia tentava acalmar a filha e explicar a situação, mas a menina ainda tinha sentimentos conflitantes e muitas perguntas sem resposta. Mãe, o que vai acontecer comigo? Eu não entendo por que eu tô assim. Eu sinto uma dor estranha aqui embaixo. Minha barriga tá doendo, mamãe. Falou ela com a voz trêmula. Lúcia disse que tudo aquilo era normal, pois agora tinha um bebezinho ali dentro. Você vai ter um neném, filha, e ele vai ser muito amado. Você vai ser uma ótima mãe e eu vou te ajudar em tudo o que precisar, afirmou, sorrindo gentilmente. Mas algo ainda estava sem explicação para Lúcia. Quem havia feito aquilo com sua preciosa menina? Quem seria o monstro que faria algo tão terrível com uma criança de apenas 10 anos? Ela estava tão inconformada que chorava todo dia escondido da garota. No entanto, sempre que a mãe entrava nesse assunto, Lara falava que não tinha sido ninguém. Eu juro que eu não sei quem fez isso comigo, mamãe, respondia a pobrezinha com lágrimas nos olhos. A mãe da pequena suspeitava de que algo estava errado, mas não sabia como explicar ou o que pensar.
Então, durante todo esse último mês de gestação da garotinha, Lúcia tentava distraí-la e mantê-la ocupada, fazendo atividades simples como costurar ou cozinhar. Vamos fazer um bolo, Lara? Você gosta de bolo, não é? A menina se sentia grata pelo carinho da mãe, mas ao mesmo tempo estava insegura. Quando sua barriguinha doía e ela acordava chorando, questionava em tom de desespero. Será que eu fiz alguma coisa para merecer isso, mamãe? Lúcia abraçava a filha e a beijava na testa, dizendo que ela não tinha culpa de nada e que tudo ia dar certo. Você é uma menina forte e corajosa, Lara. Nós vamos superar isso juntas, tá bom? Afirmava com convicção. Tadinhas, que situação! Enquanto isso, João enfrentava sua luta constante para provar sua inocência na prisão. Ele se sentia impotente e assustado com as ameaças dos outros detentos, que o consideravam um monstro. O pescador sempre recebia cartas da esposa, contando sobre como estava a situação da filha e também a condição financeira da família, já que ele era o único que trabalhava. O pobre homem ficava preocupado por não poder fazer nada e sofria com o julgamento de todos. Em suas noites frias, sempre depois que apanhava dos presos, ele chorava e se lamentava por sua garotinha ter passado por algo tão terrível. Meu Deus, como isso pode ter acontecido? Eu queria muito estar lá para ajudar a minha menina. Em uma das cartas que enviou à pequenina, o pai expressou sua tristeza e angústia. Minha querida filha, sei que eu não posso estar presente fisicamente para cuidar de você nesse momento difícil, mas quero que saiba que estou orando por você e pela nossa família todos os dias. Não desista, minha filha. Você é forte e corajosa, e eu acredito que tudo vai ficar bem no final. Então, mesmo com tudo no extremo caos, a data prevista para o parto de Lara se aproximava e todo o vilarejo estava mobilizado para ajudar a família. Os vizinhos se organizaram para conseguir recursos e preparar um local adequado para o nascimento do bebê. Doutora Silvia estava em contato constante com a família da garotinha, fornecendo informações e orientações para garantir a saúde e a segurança da menina durante o parto. Ela também mobilizou sua rede de contatos para conseguir suprimentos médicos em caso de emergência. Por mais que a situação de auxílio para a saúde da vila fosse meio precária, todos estavam ansiosos e ajudando o máximo que podiam. Não se preocupe, Dona Lúcia. Vamos cuidar da sua filha com todo o carinho e dedicação que ela merece. Conte comigo para o que precisar, disse a médica, tranquilizando a mãe. A expectativa em torno do nascimento do bebê da garotinha era grande, mas como eram todos muito unidos, desejavam o melhor para aquela pobre família. Estamos torcendo pela Lara e pela sua família. Vamos nos unir e ajudar como pudermos, disse uma das vizinhas, confortando Lúcia. Então, finalmente chegou o dia em que a cesárea estava marcada. Os habitantes estavam tensos e ansiosos. Tanto a mãe quanto o pai da menina contavam com o apoio e a solidariedade de toda a comunidade para superar essa difícil situação. O vilarejo inteiro estava alvoroçado. O caos reinava, com pessoas agitadas, indo e vindo, murmurando entre si sobre o destino da menina e do bebê. A atmosfera estava carregada de tensão e expectativa. Na prisão, o pescador andava de um lado para o outro, roendo as unhas e rezando silenciosamente para que tudo corresse bem. Ele sabia que a realização do teste de DNA dependia do nascimento da criança e estava angustiado. A equipe médica, liderada pela doutora Silvia, estava completamente mobilizada, aguardando a chegada da pequenina para realizar o parto. Todos na vila haviam parado suas atividades, suspensos no tempo, esperando o desfecho da história. A sala de cirurgia estava meticulosamente preparada para uma cesariana, já que Lara, com apenas 10 anos de idade, não poderia ter um parto normal. Finalmente, a garotinha chegou à clínica, acompanhada por sua mãe, que tentava conter as próprias lágrimas e acalmar a filha. A menina, apesar do medo, se mostrava corajosa.
A médica entrou na sala, vestida com um avental cirúrgico, e olhou longamente para a menininha antes de começar o procedimento. Vamos, querida, vou examiná-la uma última vez antes de começarmos, disse a doutora, tentando manter a voz calma e tranquila. No entanto, ninguém podia imaginar o que aconteceria a seguir. Enquanto examinava cuidadosamente Lara, a doutora franziu a testa, intrigada. Algo não estava certo. Ela pediu para que todos se afastassem e realizou um exame mais detalhado. Ela tocava a barriguinha da garotinha de um lado para o outro, conforme o silêncio na sala se expandia e o suspense crescia a cada segundo. Então, depois de alguns minutos, a mulher exclamou: Eu não consigo encontrar o bebê. Ela estava visivelmente confusa. Como assim não tem bebê? Exclamou Lúcia, arregalando os olhos incrédula, quase entrando em pânico. Todos na sala ficaram em estado de choque, incapazes de compreender o que estava acontecendo. Silvia, percebendo que algo estava muito errado, decidiu realizar um ultrassom de emergência. A tensão se intensificou enquanto a médica preparava o equipamento. Os enfermeiros e toda a equipe médica murmuravam e cochichavam. Assim que a doutora começou o exame, a imagem projetada na tela mostrava apenas líquido, e não o bebê que todos esperavam ver. Eu sinto muito, mas não há bebê aqui, anunciou a mulher confusa. Lara não está grávida. O quê? Foi a reação dos que estavam presentes. O que está acontecendo, mamãe? A garotinha não entendia nada. Então a médica pediu para fazer mais alguns exames e levá-los para a cidade grande, a fim de descobrir o que tinha acontecido com a menina. A mãe logo concordou e assim foi cancelada a cesariana. O que aconteceu lá dentro? Cadê o bebê? As pessoas que esperavam fora da clínica se questionavam intrigadas ao verem Lúcia e Lara saindo de mãos abanando. Então levaram uma amostra do líquido e do sangue da menina para o laboratório da cidade grande, para realizar exames mais detalhados e entender o que estava acontecendo. Enquanto aguardavam os resultados, a comunidade permanecia apreensiva e inquieta com a revelação de que não havia bebê. Nesse meio tempo, João foi solto da prisão, pois sem a existência de uma criança no ventre da garotinha, ficou comprovado que ele não havia machucado sua própria filha. Mesmo assim, o suspense ainda pairava sobre a vila, e todos estavam ansiosos por respostas. Após alguns dias de espera, finalmente os resultados dos exames chegaram ao vilarejo. Doutora Silvia convocou a família de Lara e alguns membros da comunidade para compartilhar as informações. Eu tenho os resultados dos exames da Lara. Começou a médica, olhando para os rostos ansiosos dos presentes. E agora temos uma explicação para o que aconteceu. Todos prenderam a respiração, esperando pela revelação. Lara tem barriga d'água. É uma condição conhecida como ascite, continuou ela. É causada pelo acúmulo de líquido na cavidade abdominal, que pode ser resultado de várias condições médicas. Lúcia apertou a mão da filha e, preocupada, perguntou: Mas, doutora, como isso aconteceu? Por que a barriga dela ficou assim? E ela fez um exame antes. Como concluíram que ela estava grávida? A médica explicou pacientemente. Vamos lá. A barriga d'água pode ser causada por infecções parasitárias, por exemplo. No caso de Lara, foi isso. Provavelmente devido às condições sanitárias precárias do nosso vilarejo. Nosso riacho, onde as crianças gostam de brincar, não está sendo bem tratado. E pode ter sido lá que ela pegou o parasita. Isso fez com que o líquido se acumulasse em seu abdômen, causando a aparência de uma barriga de grávida. Já quanto ao exame que mandamos fazer e que foi dado como gravidez, parece que houve um engano na clínica da cidade grande. Uma enfermeira que não estava no seu melhor dia confundiu as amostras de Lara com uma jovem que estava grávida. Mas já acionamos as autoridades e eles estão providenciando as punições para a clínica, por irresponsabilidade e negligência. E o que podemos fazer para ajudar a nossa menina? Questionou o pai preocupado. O tratamento consiste em combater a infecção e eliminar o excesso de líquido, respondeu a mulher.
Vamos precisar de medicamentos específicos e talvez de um procedimento médico para drenar o líquido acumulado. Mas a boa notícia é que a Lara vai ficar bem. Todos na sala respiraram aliviados, mas também cientes de que um desafio estava à frente. A vila precisava melhorar as condições sanitárias e assegurar que os seus moradores tivessem acesso a cuidados médicos adequados. E assim, tudo voltou ao normal. Com o passar do tempo, João recebeu uma indenização por ter sido preso injustamente e por ter sofrido com os dias que passou na prisão, longe de sua família e sem poder trabalhar. Esse dinheiro ajudou a família a lidar com os desafios que enfrentaram e a investir no tratamento de Lara e nas melhorias necessárias em sua casa. Lara, após um tratamento eficaz, ficou completamente saudável e voltou a brincar com os seus amigos. Felizmente, a menina não sofreu traumas decorrentes da situação pela qual passou. Sua recuperação trouxe alívio e alegria para toda a família, assim como para a comunidade do vilarejo. A vila, agora consciente da importância das condições sanitárias adequadas e do acesso a cuidados médicos, trabalhou em conjunto para melhorar a vida de todos os moradores. A história de Lara e sua família trouxe um novo senso de união e esperança, fazendo com que o vilarejo encontrasse a felicidade novamente e se esforçasse para construir um futuro mais seguro e saudável para todos. E se você gostou dessa história, com certeza o próximo vídeo que está aparecendo aqui na sua tela vai te surpreender e te emocionar também. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu gostei aqui nesse vídeo e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Um beijo e eu te espero na nossa próxima história emocionante.